Boa noite para mais uma noite de estudos aqui em grupo. Sempre bem-vindos todos vocês. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui reunido para que a gente possa estudar o livro No Rumo do Mundo de Regeneração e refletir sobre os ensinamentos desse livro, né? Manuel Filomeno de Miranda, o autor espiritual, e Divaldo Franco psicografou. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Os Justiceiros. Então, nós lembramos que essa reunião sempre está gravada, é publicada no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Esse estudo ele vai ficar no YouTube. Nós não vamos tirar após o estudo, não. Vai ficar gravado. Se a pessoa não conseguir acompanhar na sequência, pode continuar depois, isso não tem problema algum, porque isso aí é a história do livro, né? Nós estamos aqui só refletindo, debatendo, e aí é o resumo do livro. Então, se vocês quiserem, inclusive, colocar para outras pessoas que vocês conhecem que querem conhecer o conteúdo desse livro, pode passar o link e a pessoa pode começar com calma, porque nossa intenção é que fique aí para... Enquanto existir internet, a gente vai deixar aí, né? Enquanto a gente existir também, né? Depois vamos ver, qualquer coisa a gente vai deixando para os nossos descendentes aí a ordem. Nós dividimos o estudo sempre em duas partes, que é o tempo do Zoom, né? No último estudo houve problema de internet, então ele ficou dividido em 4 partes, peço desculpa a todos vocês, mas conseguimos fechar. Hoje eu coloquei só 2 links, terminando esse primeiro link, a gente passa para o segundo. Né? Então, agora vamos pedir para desligar o áudio, para que a gente possa fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para os nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo possam ser aprendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje com o seu amparo, graças a Deus. Então, graças a Deus, vamos começar aqui partilhando a tela do resumo. Estudo 13, capítulo 11, Os Justiceiros. Bom, a gente, voltando lá para o assunto, né, o Miranda vai começar esse capítulo dizendo que o movimento no hospital estava intenso. E ele fala, no primeiro mês da pandemia, ou seja, isso estava acontecendo entre março e abril de 2020, né? Então, esse primeiro mês estava tudo muito tumultuado ainda. E ele fala que os médicos ainda discutiam quais os medicamentos de urgência deviam aplicar. Enquanto isso, uns pacientes pioravam e outros morriam. O desespero atingia as massas. As vibrações que invadiam o hospital eram de muito baixo nível, fazendo parte a raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Então, aqui a gente para lembrar, né, que os pensamentos perturbadores eles só pioram a situação. A gente sabe que, inclusive, atrai para a gente a vibração baixa e a gente fica vulnerável, inclusive, até para doença. Né? O trabalho do grupo de Miranda, nesse início, então, principalmente, era de inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudessem apresentar depois algum efeito colateral. Ele coloca isso e não diz qual é o remédio. Então, nós não vamos entrar em polêmica aqui para querer pensar qual é o remédio. Miranda coloca sim e deixa aí o suspense no ar. Né? Esse primeiro mês de trabalho, então, foi intenso, realizando sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível àquela instituição que o grupo estava albergado, né? Aquela instituição que eles estão trabalhando, que está todo mundo, tudo em conjunto, né? O hospital, a instituição. O Spinelli realizava reuniões sucessivas, apresentava os melhores caminhos para o trabalho, mantinha contato com os outros grupos espalhados pelo país todo, né? Cada grupo estava numa região do país, e também realizava reuniões para discussão dos resultados. Eles aprendiam a cada dia como atender condutas tão diferentes de uma sociedade em desenvolvimento, cujos valores éticos são sempre postos de lado em face dos interesses inferiores que predominam. Então, ele vai aqui fazer uma lamentação, né? Que as condutas nessa sociedade que está em desenvolvimento
tanto valor ético baixo, né? Sempre a ética, a moral estava sempre, nós estamos vendo aí que ele reclama disso o tempo todo, que os interesses inferiores estão predominando. E por isso a nossa aquela camada densa, escura em volta do planeta Terra, né? Agora ele vai comentar sobre as comunicações virtuais, ou seja, qualquer assunto feito pela internet, ele vai reclamar aqui que essas comunicações elas ajudaram, a um certo ponto, a divulgar as informações sobre o vírus, né? Falar em relação à doença, que as pessoas, ninguém imaginava nada sobre isso, porém, foi uma enxurrada de notícias falsas que causaram prejuízos inestimáveis, levando o pavor às pessoas. E as pessoas que não têm discernimento, não têm conhecimento, né? Ou fracas na fé religiosa. Então, muitos entraram em desespero, porque, no fundo, a pessoa estava achando que era o fim do mundo, ficava desesperada, e também não tem nenhum conhecimento, nem nada, não tem discernimento, e aí ele fala isso que causou muito prejuízo. Então, houve campeonatos de fake news, que são as notícias falsas, né? Em que se destacam a difamação, a tragédia, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoram os internautas. Então, aí o Miranda vai alertar aqui que, quando tudo isso passar, teremos problemas muito graves no comportamento dos sobreviventes, como transtornos emocionais e obsessivos, resultantes desses dias de isolamento social para aqueles que não estão acostumados com a vivência no lar e sempre optaram por festas, balbúrdias, ações constrangedoras, contribuindo para os sofrimentos espirituais muito graves. Então, aqui, dá uma paradinha para a gente fazer, né, nossas reflexões aí. O que vocês acham que já começou reclamando do capítulo? Concordam? Gente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? E eu acho que isso aí é um movimento mundial, né? De mentiras, de notícias falsas, e confusões. Essas coisas, com certeza, elas são trazidas das sombras, né? Para confundir a população, as pessoas menos esclarecidas, e assim causar esse pandemônio que está acontecendo, né, com relação, inclusive, à própria pandemia, né, fazendo um trocadilho, né, e veja que está difícil da gente conseguir, a gente está vivendo ciclos, né, melhora um pouco, aí as pessoas já querem viver a vida normalmente, quando na realidade deveriam estar mais reclusas, ter mais cuidados. Muita gente não tem os devidos cuidados, enfim. E agora a gente vivendo variantes. Enfim, em resumo, há uma grande confusão, né? Notícias de um lado, notícias de outro, e as pessoas ficam sem saber o que realmente está acontecendo, né? Eu acho que tudo isso está vindo das sombras mesmo para confundir as pessoas, né? Não só no Brasil, né? A gente está vendo no movimento mundial. Nos demais países, eu acho que ainda existe um pouco mais de esclarecimento. Mas, enfim, e nós precisamos ser vigilantes, né? Nós temos uma doença em curso que é totalmente desconhecida, né? E que assusta. Mas então, o que a gente tem que fazer? Observe que o ano de 2021 as pessoas estão um pouco mais relaxadas. No início foi mais, teve muito pânico pelo desconhecimento, e esse relaxamento que está acontecendo agora está deixando as pessoas estão esqueci a palavra. Enfim, relaxaram de uma tal forma que a gente volta a ter determinados problemas. Então, nós deveríamos ser vigilantes. O que a gente pode fazer, na minha opinião, humilde, é orar e muito pelo nosso Brasil, pelas pessoas, para que essa doença seja afastada, porque tudo isso também faz parte de um merecimento nosso, e a gente precisa viver essa expiação, mas nós temos a misericórdia de Deus e temos e podemos pedir
essa misericórdia, né? Que ela chegará a todos no dia do seu merecimento. Né? Aí, Eu queria fazer uma pergunta, eu sempre gosto de tirar minhas dúvidas. claro. Está dando para ver? Tá. Você mexeu aqui, sobe, desce um pouquinho no texto. Isso. Calma. Não, Começa não, aqui. peraí. Aqui é o começo. Quando ele fala, Ai, que pena. Sobe um pouquinho. Quando ele fala como consequências emocionais, ele fala É aqui. que depois a gente vai ter... Quer ver? Peraí. É aqui. Assim, Miranda diz que quando tudo isso passar, teremos problemas muito... Ai, onde é que está? Muito graves de comportamento. Que seriam esses comportamentos obsessivos depois de quando tudo isso passar? Transtornos emocionais e transtorno obsessivo. Eu não consegui atingir. Por quê? Porque quando a pessoa está ligada nessa, e aí ele coloca justamente essa história também do fake news. Quando a pessoa está ligada nessas notícias, então ela começa naquela... Porque a obsessão ela sempre começa com um pensamento fixo, né? E aí você começa a ficar, digamos, com medo o tempo todo. E aí começa a ficar numa sintonia, numa frequência, que você vai atrair, não precisa ser nenhum vingador de outra vida, né? que vem aqui para te pegar de outra existência, mas você vai atrair espíritos desequilibrados para perto de você. E aí você pode também ficar com uma obsessão, daquela mais simples, mas pode ficar, porque você está ali naquela sintonia dessa que você está caindo, na desespero, no medo extremo, entende? Então, assim, como ele fala transtorno emocional, e no caso sobrevivente, né? E transtorno obsessivo, que no caso é transtorno, não seria um comportamento. Depois que você tiver esse tipo de comportamento, você pode atrair obsessão para você. Nesse tipo de obsessão, né? Mais simples, que é aquela daquela que a gente fala. A gente sabe que nós estamos rodeadas, né, de espírito, e perto de você que cola mais e fica frequente aquele. Nós vamos falar isso daqui a pouco, vocês vão ver o textinho que ele vai falar. Fica frequente aquele que está na sua... Está mais ligado ao que você também pensa, né? Então, faz sentido isso. Vamos na frente, vai ter um outro texto que vai falar mais ainda, aí a gente vê se consegue ficar melhor. Eu acho que no momento a gente está um pouco melhor, porque no início, quando começou essa pandemia, as pessoas ficaram muito mais desesperadas, e quando houve recolhimento, as pessoas ficaram muito mais angustiadas, e principalmente pelos nossos governantes, atacando a área biomédica, né? Então, eu acho que agora a coisa não é que esteja melhor, mas está mais suave para as pessoas digerirem isso. Tem mais tempo, tem mais estudo, tem vacina, tem muita coisa aí, né? Exatamente. Já deu para dar uma tranquilizada. As pessoas, o governo já aceitou que tem que dar vacina na população toda, então isso fez com que as pessoas ficassem um pouco mais calmas. Exato. E quando as pessoas estão mais calmas e ficam mais serenas, a vibração melhora. Eu acho que também acho, concordo com você. Já está dando para dar uma aliviada. Com muitas orações, porque ainda não passou, mas eu acho que pelo menos a gente está mais sereno. Muita gente está mais tranquila. Inclusive, por isso que estão saindo mais, e aí, às vezes, relaxando de alguma maneira, mas eu acho que está muito melhor. E a gente está vendo, hoje, o dia que eu estava no jornal ontem, já tem mais de 2 semanas com abaixo de 1.000 mortes. É uma quantidade grande, mas ontem eu vi que tinha feito só que 200, 300, não sei. Só que acontece que nós já estamos numa queda muito grande e a gente nem vacinou metade do país ainda, nas 2 doses. Então, nós já temos um avanço de melhora no geral, e isso aí é que as pessoas têm que focar no positivo. Não adianta focar no negativo, que está tudo ruim, porque não vai melhorar pensando assim. A gente sabe disso. A gente está estudando isso toda hora. Eu sempre penso assim. A gente que atende o público, eles estão muito mais conscientes, porque eu comecei a atender o público em novembro. E, às vezes, eles até brigavam para colocar, se eu só não colocar máscara, eu não vou poder lhe atender. Senhora, tem que ser com a máscara. Então, agora, eles já chegam com a máscara. Tem gente que chega até com 2. Quer dizer, a consciência, estão tendo mais consciência, porque as coisas estão mais serenadas, entendeu? Tudo depende também, né? Tem público, tem idades, cada um com o seu. Mas o nosso pensamento é o seguinte, que está indo para o melhor. Se a gente ficar pensando que está piorando, a gente não ajuda.
A nossa vibração é que é importante. Quanto mais a gente achar que as coisas estão ruins, que estão difíceis para piorar, o pessoal não está ajudando em nada, não vai melhorar. A minha vibração é sempre de que as coisas estão caminhando e que vai chegar lá. A gente sabe que vai chegar lá. A gente sabe que o futuro é nosso em relação à melhora. Principalmente a gente que tem certeza na vida futura, nosso espírito imortal. Vai falar até isso também daqui a pouco. Vamos seguir, senão a gente vai perder muito tempo aqui nessa nossa reflexão e aí a gente consegue o capítulo. Eles vão falar que agora, além desse trabalho que eles estão fazendo aqui com as pessoas e ajudando na reunião doutrinária, que o grupo do Miranda também estava fazendo um cuidado em relação ao período vindouro. Aí eu vou dar uma resumidinha aqui. Kardec falou que, no livro, o Miranda cita que Kardec fez uma análise aos diversos períodos do Espiritismo e elucidou que o sexto e último período, aí o sexto aqui está sublinhado, porque no livro está escrito quinto, e isso já é uma correção da errata, tá bom? Quem está com o livro, coloca lá. Que aí ele fala que o sexto período, que é para corrigir que o sexto, seria o da renovação social. Então, o Miranda fala que é esse período que nós estamos. Só que o que foi publicado na Revista Espírita, para poder saber direitinho que períodos são esses, foi na revista de dezembro de 1863, que Kardec falou: existem 6 períodos que seriam experimentados pelo Espiritismo. O período de curiosidade, que seria na época de 1848, antes, né, do Livro dos Espíritos, era aquela época dos fenômenos físicos, das irmãs Fox. Depois ele fala que teria o filosófico, foi no lançamento do Livro dos Espíritos, as pessoas começaram a fazer reflexão sobre o assunto, e aí lendo o livro. O terceiro ele fala que é o da luta, que foi aquele que teve a queima dos livros no Alto de Fé, em Barcelona. Depois ele fala do quarto, religioso, e aí a gente não tem a definição do tempo certinho, o intermediário, que seria, né, entre essa época daí e a que nós estamos, e o da regeneração social. Só que o Kardec achava que a regeneração social ia começar no início do século XX, porém isso não aconteceu, né? Já estamos no século XXI, e agora é que o Miranda diz que nós estamos entrando nesse período da regeneração social. Então, no início da pandemia, muitas pessoas usaram a internet, aquelas mensagens que vinham, sabe, de psicografia, com autoria duvidosa, aí ele fala que não tinham legitimidade. O objetivo mesmo é daquelas pessoas estarem chamando atenção, né, que aparecer, coloca aqui, né? Atenção para o ego, em vez de auxiliar no esclarecimento e socorro aos necessitados. E essas notícias sempre dão espaço para os aventureiros que querem a promoção de si mesmo, sem compromisso com o evangelho, formando grupo de desinformados e de inspirados pelas trevas, que ele sempre vai colocar aqui, que sempre temos irmãos aí nos inspirando para agir dessa maneira. E aí, então, o que vai acontecer? Os interesses mesquinhos, o orgulho, a vaidade, extrapolam no indivíduo imaturo e atira ele às lutas doentias do exibicionismo, da competitividade. Então, aí nós temos aí a referência de lembrar que Mateus, no capítulo 24, de versículo 23 a 24, falou: onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, com 10 minutos para terminar, vou ver se eu dou uma acelerada. O espírita verdadeiro, agora isso é muito importante, tá, gente? O espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Então, quando o espírita tem essa convicção, ele consegue se manter aí firme, né? Vê os elogios, não fica se achando porque está sendo elogiado, tem que prestar atenção nisso aí. E você, o que faz? Os médiuns, especialmente, eles têm que se precaver de revelações de pavor, não ficar divulgando notícias que vai piorar, que vai acontecer, que as coisas estão horríveis, porque quanto mais você faz essas divulgações, essas revelações, você manda, você vai contribuir, você tem que contribuir em benefício da esperança e da paz, estimular todos um comportamento digno, mesmo diante das situações embaraçosas e que os outros entram em desespero, desequilíbrio, nós temos que estar mantendo ali uma esperança e a paz.
Então, na hora de divulgar, fazer, mandar mensagem, até de WhatsApp, seja de Instagram, seja o que for, sempre presta atenção no que aquela mensagem está fazendo. Ela vai melhorar, vai ajudar a melhorar a vibração? Se não vai, não envia, porque a gente contribui nessa hora para piorar a situação. E nós estamos aqui, como o espírito verdadeiro, né? Ele fala, a fé verdadeira está sempre presente em todos os momentos do crente, orientando na direção do bem e da fraternidade, que deve valer em todos os relacionamentos. E aí ele vem dizer que atualmente, essa atual pandemia, ela é uma grande instrutora das massas. É um precioso recurso da vida, a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. O que ela vem mostrar para a gente? Que a gente, né, primeiro, você não vai mandar, não comanda, você vai se precaver, vai cuidar de tudo, mas se você pegar a doença, pronto, você tem que ver que o corpo é transitório. E se você realmente tiver que partir, tem que estar com isso bem firme na sua mente. A perenidade do ser, você tem que vigiar, porque nós sabemos que a alma é imortal. Então, não precisa ter desespero se estiver chegando a hora de você achar que vai desencarnar e começa a ficar desesperado em todos os sentidos, porque isso só piora. Inclusive, lembra que a gente já leu um capítulo, que temos que prestar atenção bem na hora da nossa desencarnação, para que a gente não fique mal na hora da partida, né? Então, agora, eu vou falar só até aqui do que vai acontecer dos justiceiros. Vamos parar aqui para dar uma comentada, se vocês querem, porque vamos entrar no grupo falar sobre os justiceiros, sobre essa história que a gente tem que prestar atenção, ser discreto, né? Ver que os outros estão elogiando, para a gente ver até onde pode ir nosso inflar o ego. Eu achei bem interessante nessa colocação, para chamar nossa atenção, né, como espíritas, né? Da nossa responsabilidade. Achei assim a parte me chamou mais atenção nesse capítulo. Muita responsabilidade mesmo. Porque a tendência é o orgulho e vaidade, né? Quando a gente é elogiado. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Cuidado. Né? Vigiar nossos pensamentos, sentimentos. Né? Na hora que elogia, o que você sente? Você, opa! Aí você para, não, peraí. Menos, aí você pensa, menos. Não se achar melhor que ninguém, né? Exato. Isso. Outro dia até o João comentou, né, uma coisa que aconteceu com Dona Brunilde, né, que ela falou assim, poxa, você está colocando a casca de banana para escorregar, né, quando ela recebeu um elogio. Aí ela ensinou o médium, né, com essa metáfora, assim, né, opa, legal. Vamos com calma. Isso aí. Bota a casca de banana porque a gente vai escorrega fácil. Né? Faltam 5 minutos. Então, Dona Brunilde falando. Né? Eu escutei, ele comentou, acho que na nossa turma também, eu me lembro disso. Eu vou ter mais 5 minutinhos, eu vou ler mais um pouquinho, porque a gente já falou muito ali, e aí a gente tem que adiantar. Então, assim, agora o Miranda vai falar que os compromissos que eles estavam atendendo ali tinham um programa de desobsessão dos indivíduos, especialmente daqueles que se dedicam ao bem e atraem a animosidade dos espíritos impiedosos e perversos. Quem são? Nós já sabemos que eles estão, principalmente os espíritas, né? Que eles querem pegar porque a pessoa está fazendo bem e está ajudando as outras pessoas. Eles não querem, eles querem que as pessoas fiquem todas presas, né, na infelicidade que eles também vivem. Então, isso, eles vão diretamente atacando esse programa de obsessão, direto com esses indivíduos. O presidente da instituição, que a gente aqui pensa bem, será que é o Divaldo, né? Porque é o presidente geral, né? Era um verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros e se diziam injustiçados pela divindade. Os justiceiros estão se dizendo injustiçados, olha só. O espírito Camilo, que é do médium Raul Teixeira, né, o protetor dele, sempre fala, no mundo encontraremos injustiças, porém não encontraremos injustiçados. Temos que lembrar, gente, né? A gente sabe que o nosso passado aí, né, é o passado de todos, milenar, cheio de... Agora nós vamos ver umas histórias cabeludas aqui no próximo capítulo, então tá lá cada coisa horrenda, e a gente sabe que nós temos isso na nossa sequência, né? Essa jornada que a gente tem de diversas existências. Então, não existe injustiça. Se alguma coisa que está passando com a gente fica pensando, mas eu mereço isso. Não. Você não sabe, porque você não está com o teu histórico todo na mão. A hora que você souber... Pode ser uma expiação ou uma prova, né? Então, e eu vou botar aqui também na frente, baseado até no que a gente já aprendeu, de novo, o conceito de prova e expiação. Vou ler só mais um pedacinho, que tem 3 minutos. Bom,
Os justiceiros, que é o nome desse grupo aí, que tem vários, cada um dá um nome, eu vou comentar alguns aqui também, eles se reuniam numa comunidade de nível inferior, numa região que imitava o inferno tradicional, ou seja, eles, pela vibração, a gente sabe que isso é criado pela mente, né? Eles criam aquilo que tem na cabeça, o inferno, estou no inferno. Então, cria aquelas... Tem furnas, eles ficam em umas furnas próximas a uma região pantanosa, que o Miranda está contando. Esse local tem recinto com punições, assim, tipo, 1000 coisas de tortura, né? Prisões terríveis, celas, instrumentos punitivos, um ambiente apavorante. Esses espíritos, eles elegeram, entre os mais perversos, eles elegeram os mais perversos para formar um tribunal de justiça. Então, assim, que ali tem muito desequilibrado, dementado, né? E eles pegam os mais inteligentes, formam um tribunal de justiça e organizaram também um tipo de polícia. Essa é a primeira vez que eu vejo escutar essa história, tipo de polícia, que elaboraram técnicas de perseguição contínua em programas muito bem elaborados. Eles fazem os programas tudo certinho, gente. Vamos pegar fulano, aqui vamos fazer intriga aqui, vamos deixar a fofoca dali, aí essa pessoa vai fazer. Isso é tudo tramado. Parece, a gente olha, para quem assiste muito filme, é roteiro de filme, mas filme de terror também, né? Porque esse visual aqui, ele é apavorante mesmo. Então, eles tornaram-se uma organização maléfica, de efeitos danosos contra a sociedade, e contra os espíritas, especialmente, porque eles atingem a sociedade toda, né? Começando a modificar o pensamento. E a gente está aí numa vibração que é aquela expansão do nosso pensamento colando diretamente nos outros, né? Também. Isso aí você atrai, a gente até comentou isso. Temos mais um minutinho e meio. Querem falar uma coisa antes de eu mudar de sala? Esse ambiente apavorante, Su, acontecia muito quando quando entrei no Ministério, a gente ainda estava acabando a nossa ditadura, e no 13º andar funcionava o SNI. Eu não podia chegar ali, que eu me sentia muito mal, mas muito mal. A sensação de que tinha muita gente, sabe, te sufocando ali, mas era muito... Você não pode imaginar como eu me sentia mal lá no 13º andar, porque eu fico imaginando quantos presos políticos foram para ali, foram torturados, quantas pessoas morreram e depois sumiam com o corpo, porque era tudo trancado, você raramente podia entrar, entendeu? Então, quando você, sem querer parar para lá, porque você tinha que entregar alguma coisa, era muito ruim esse ambiente, quando a coisa fica pesada, né? Fica muito pesado, realmente, a transação. É muito triste essa vibração de espíritos se sentindo injustiçados e outros justiceiros. Eu não sei o que acontecia ali, porque a sensação é que você vai se sufocando, entendeu? Você tem a sensibilidade, né? Você tem a mediunidade. Né? Vamos ter que trocar de sala, gente. Vamos para o próximo link. Continuamos lá. Até já. Até já. Vamos. Vou fechar aqui.